Programa não recomendado para menores de 10 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Apple Macintosh 512 por $2.795. IBM PCAT por $4.675. Commodore Amiga por $1.795. Só há uma palavra para estes preços: roubo! Hã? Apresentando o computador pessoal Atari 520 ST completo por apenas $799,95. Ó, e só mais umas palavrinhas sobre este preço. Velho e muito caro é o seu PC. Pois bem, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciamos o nosso programa, o Friday Night Parte 3, digo, o Retrocomputaria, podcast onde velho é seu PC. Episódio 54. Ah, obrigado, 54, que não estava com certeza qual era o número. Nesse episódio... apagou o display aqui. Ah, nesse episódio 54, nós aqui na cabine do ringue, já que é um Friday Night, na mesa quadrada aqui da nossa cabine, está os comentaristas. Não, mesa quadrada não, porque senão não vai ter gente que não vai ver a luta. É verdade. É uma mesa quadrada. Peraí, então nós estamos dentro do ringue, nós vamos apanhar. Não, eu não quero apanhar do Jack Tramiel, não. Também não. Apanhar não. Então, vamos lá, manifeste-se, comentaristas. Eu, Juan Carlos Castro, cá estou. Eu, César Cardoso, aqui com vocês. E eu, Giovanni Nunes, aqui. O outro tá falando é o João, todo mundo já percebeu, né? É, o João Cláudio Fidelis, que está anunciando essa peleja. Gente, se vocês estavam com saudades, ele voltou. Jack Tramiel, o Mr. Treta. Peraí, João. O Ricardo tava até agora há pouco aqui e falou que ia pegar alguma coisa em algum lugar, a gente não entendeu direito e sumiu. Caraca, olha o Ricardo ali no ringue. Não, Ricardo. Cara, Ricardo tá apanhando. Não, tira ele daí, gente. Tem nada que apanhar. Ô, Ricardo, sai daí, Ricardo. Fala pra ele bater 3 vezes com a palma no chão do ringue. I quit. Eu falei pra ele dar a volta no ringue, não pra cortar caminho. Ai. Enfim, enquanto a gente vai ver se a gente perdeu um integrante ou não, nós vamos falar dele. Ele voltou. Ele voltou, o boêmio voltou novamente. Jack Tramiel, se vocês estavam com saudade, ele novamente vai estrear mais um capítulo. Desta vez vamos falar sobre o Atari ST, o concorrente maligno do Commodore Amiga. A segunda volta de Jack Tramiel. Isso. Então, nós temos agora, vamos lá no episódio 54, nosso dossiê Jackintosh. Antes da informação, vamos só pra gente lembrar, esse ano nós comemoramos os 30 anos do Amiga e do Atari ST. O Amiga nós já tínhamos feito um dossiê com a participação do Lisias em outra oportunidade. Do Ritcho, oh meu Deus do céu. Passar do Ritcho em outro episódio, vocês vão lembrar aí depois que eu, enfim, dane-se. E agora nós vamos resolver esse buraco que tava faltando, até porque senão o Jack Tramiel lá do céu vai castigar a gente. Vocês viram o que aconteceu no episódio anterior, né?
Exatamente. O César quase tomou a fúria do Jack Tramiel. Então vamos lá? Vamos assim, só introduzir um assunto aqui para ajudar a entender nossos personagens iniciais dessa trama. Nós vamos falar de uma empresa chamada Atari Incorporation. Quer dizer, onde nós começamos... Atari Corporation. Não, tem a Inc. e tem a Corporation. Não. Atari Incorporated Incorporated. era Então, a Atari original. Então é só botar Incorporated aí. Não, Atari Corporation é Atari... Aqui é original. Eu sei. Eu tô pegando os personagens iniciais da trama. Então vamos lá, os personagens envolvidos nessa trama. Atari Incorporated, vocês devem conhecer muito bem, foi a empresa que deu ao mundo o Pong, o VCS 2600 e o jogo do ET. E os computadores de 8 bits também, os Atari 400, 800, etc. Isso. A Commodore Business Machine, às vezes chamada de CBM, uma empresa que em parte era canadense, em parte estadunidense, assim, dependia muito do ponto de vista fiscal da história, né? E é fabricante do Blockbuster, por assim dizer, Commodore 64. E Claro. nosso último personagem dessa introdução deste episódio, Jack Tramiel, fazendo o papel de Jack Tramiel. Isso. Né? O nosso JR. Pois é. É o JT. César, em que dia, mês e ano exatamente vamos começar esse episódio? Vamos começar em 13 de janeiro de 84. Uma sexta-feira. É sexta-feira 13. Pois é. Um dia normal e comum. Não, É sério mesmo que era sexta-feira 13? Foi? é Caraca. sério. Esse dia, essa sexta-feira 13 de janeiro, um dia normal, comum. Primeira reunião da alta diretoria da Commodore no ano. Tadadã. Festa. 83, a Commodore passou o rodo em todo mundo. Natal de 83 foi destruidor. A Home Computer Wars foi vencida pela Commodore com louvor. E sobrou, coitado, pra console Wars. Destruiu toda a concorrência que estava em volta, destruiu o computador, Ou seja, destruiu o console. ela vendeu sozinha mais computadores do que o segundo e terceiro colocado nesse ano principal. Impôs uma ela- derrota humilhante a Texas Instruments. A Texas deveria teve ser que festa. sair literalmente com o rabinho entre as pernas. Porque o retorno é de Jedi. Não fique bravo, isso foram fatos históricos. Não, teve que se desfez assim pra nunca mais querer saber de computador até hoje. Ou seja, o Juan tem que agradecer ao Jack Tramiel pela TI ter desistido do mercado de micros domésticos. Ou algo parecido. E isso já vai dar treta. Mas enfim. Gente, não sou fanboy, meu coração é grande, cabem muitas. Então, eu vou fazer a óbvia, mas deixa pra lá. Oi. Todo mundo tá pensando, ano tranquilo, a concorrência que não foi exterminada está fugindo, basicamente caso da Apple, que literalmente largou o Apple II. Foi se focar em outra coisa. Beleza, tranquilo, calmo demais. Começa a reunião. Acaba a reunião, Jack Tramiel pegou o carro, saiu da Commodore cantando pneu e nunca mais voltou. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. E o que aconteceu nessa reunião pra acontecer isso? Ele pegar sua limousine comprida de 8 lugares. Não, no carro esportivo. Seu Porsche, seu Pontiac, seu Ford GT, tem mais a cara dele. O que aconteceu nessa reunião? Ninguém sabe. Ninguém sabe e eu acho que ninguém saberá. O que se sabe é que Irving Gould, que era o acionista majoritário da Commodore, vocês lembram que a gente já comentou isso no Friday Night? Já há alguns dias estava numa discussão com o próprio Tramiel, normal, praticamente todo dia discutiam, mas alguma coisa aconteceu que foi a gota d'água. Alguém mandou o outro tomar no Cara, eu tô imaginando algo desse gênero. Botou mãe no meio. Botou umas 5 gerações no meio nessa entendeu? E vazou. Jack Tramiel não olhou pra trás. Era Pensilvânia onde ficava a Commodore, né? E aí você pensa, o que Jack vai fazer? E o que Jack foi fazer, Juan? Bom, ele foi passear pelo mundo, para começo de conversa. Pegou a patroa, foi passear pelo Extremo Oriente, tomou chá no Sri Lanka, onde existe o melhor chá do mundo, e quando ele voltou da viagem, resolveu fundar uma nova empresa, a Tramiel. Na verdade, a viagem dele durou até abril, né? Em algum momento, alguma coisa aconteceu, alguma ligação, alguma carta, entre aspas, algum e-mail, algum SMS. Ou alguma ligação puramente neuronal na cabeça dele, sabe-se lá. Fez ele retornar aos Estados Unidos correndo e fundou a Tramiel Technology. Será que ele conversou com Arthur C. Clarke, que estava lá no Sri Lanka? Pode ter sido também. E ele falou o futuro. Que nada, ele viu. Está... Ele viu. É um Osborne que o Arthur C. Clarke tinha? Exato. Era um Osborne.
Então ele viu assim, posso fazer melhor. Mas enfim, e aí ele fundou uma empresa chamada Tramiel Technology, até para os americanos aprenderem como se pronunciava corretamente o sobrenome dele. Não, ele dizia que o Tramiel era disso. Não era Tramiel e não Tramiel. E alguma coisa estranha ocorreu na Commodore ali entre abril e maio, né? Alguém sentiu um distúrbio da força. Impressive. Ele começou a juntar gente, a juntar funcionário para essa nova, digamos, hoje chamaríamos de startup, né? Isso. Ele começou a chamar um pessoal aí, começou a chamar inclusive vários amigos do seu novo desafeto, né? A Commodore. E o seu que filho, aconteceu? Né? Começou com o filho dele, né? O filho dele, apesar do pai ter saído da empresa, o Sam Tramiel continuou trabalhando normalmente na Commodore. Sim, ele tava de boa. Ele saiu em abril e de repente começou um monte de gente a sair. Um monte de tipo de demissão. Basicamente Não engenheiro. era não só engenheiro, muita gente que fazia parte de pontos chaves da Commodore. Gente da área de finanças, manufatura, parte de logística, operação, produção. Ou seja, gente que... Isso explica muita coisa sobre a Commodore. Muita gente que tinha a inteligência, digamos, a inteligência de como o negócio, o business de vender computador funcionava. E, principalmente, um indiano chamado Shiraz Shiviji, Arthur Morgan, John Henry, alguém pronuncia esse nome, eu não sei. Hewnick e Douglas Hain. Quem eram esses caras? Era a equipe de engenharia de rádio da Commodore. A galinha dos ovos. Atrás do Commodore 64? Também. Aí você pergunta, Jack não vai trazer esse povo todo pra ficar jogando Jokenpô. Com certeza não. Business não é recreio. Né? Nem ficar fazendo mais do mesmo, né? A ideia do Jack era fazer o Commodore 64 dos computadores de 16 bits. Conhecido como projeto Rock Bottom Prize, depois. Nossa, nomezinho de projeto mais bosta. Depois vão ouvir falar desse nome que interessa. E enquanto o projeto caminhava, o Jack começou a andar ali pelo Vale do Silício, parando ali nos galpões, aluga-se. Aliás, César, essa coisa de sair da costa leste e ir pra costa oeste também aconteceu com a indústria do cinema, né? A Warner, a Metro, a Fox, que eram empresas também, inclusive, curiosamente, chamada também fundada por judeus que ficavam na costa leste, nos retornos de Nova York, quando as coisas começaram a ficar muito chatas para eles, realmente com até discriminação contra o judeu nos Estados Unidos, eles foram para a costa oeste. E tem uma outra diferença, né? A Commodore era, a rigor, a única grande empresa do mercado que não estava no Vale do Silício. Todas as outras... Relativamente próxima, né? Tipo a Texas e a... Não, assim, a Texas estava... Você olhava ali, tudo bem, a Texas e a Radio Shack estavam no Texas, a Microsoft estava em Washington. Mas era costa oeste, né? Era da costa oeste, ou seja, era o norte da Califórnia. Washington não a capital, não é Washington DC. Não, o estado. O estado capital. O estado que é... Então, do outro lado. E o mais longe era realmente a Commodore, que era na Pensilvânia. A IBM era, né, em Nova York, mas a IBM sempre foi uma coisa à parte do Vale do Silício. Mas enfim, já que a gente falou do Vale do Silício, vamos parar em Sunnyvale? Vamos lá, na Buffy. O que tava rolando em Sunnyvale? Vampiros? Não. Não, isso foi depois, tá? Foi depois. A Warner tinha um problema em Sunnyvale. Pra falar a verdade, ela tinha um grande problema. Chamado Atari. Isso. Então, vocês lembram lá da reunião do Natal de 83, maravilhoso pra Commodore? Se pra ela tava muito bom, hein? Pra Atari, infelizmente estava muito mal. A desgraça não só da Texas, dos outros fabricantes de computadores domésticos, perderam a guerra dos computadores domésticos. Eles estavam mal, estavam tentando entender o que eles iam fazer da vida. Alguns até tinham decidido que não mais iam fazer computadores. E, junto com isso, o sucesso do Commodore 64, ele acelerou um processo que, anos depois, foi chamado de estouro da bolha do mercado de videogames. Ou, como alguns chamam, crash dos videogames. Sim. Especificamente nos Estados Unidos. O que significa esse cenário crash de mercado de videogames? O que realmente estava acontecendo? Ninguém estava comprando console, ninguém estava comprando cartucho. Ou seja, você tinha uma empresa que fazia uma coisa que ninguém queria comprar. Você não tinha mais mercado. O mercado que existia era tão pequeno que não conseguia pagar os seus custos de produção. Ou seja, o mercado saturou. Tinha muita gente que queria comprar videogame, mas todas essas pessoas já compraram e pararam. Isso. Essa brincadeira de 83, né, foi um prejuízo que a Atari alcançou na beira dos 500... Quantos zeros tem aqui? 500 milhões de dólares. Gente, 500 milhões de dólares nos anos 80. Em 84 é coisa pra cacete. Acho que tinha estado na casa do Bi nos dias de hoje.
no mínimo. Isso remete às lendas não tão lendárias assim, de cartuchos sendo enterrados no deserto. E outras assim. As ações da Atari, que estavam beirando os 60, 80 dólares... Só observação, o Juan. Oi. Só observação. Não era lenda, João. Não, eu sei que não é lenda. Tanto é que acharam. Assim, não acharam. E fazia todo sentido. Era mais barato enterrar do que ficar carregando no estoque. Melhor, do que pagar alguém pra jogar fora. Isso, do que pagar alguém pra jogar fora. Assim, essa parte eu acho incrível. Até pra reciclagem eles iam tomar prejuízo, né? Era mais barato enterrar. Né, Juan? É tipo o que estava acontecendo com a Radio Shack. Eles não conseguiam fechar as lojas porque não tinham dinheiro pra fechar a loja. Exatamente. Mas aí, voltando, né? A Atari, as ações tinham caído de 60, 80 dólares para 20 dólares e estavam caindo ainda. Ou seja, a Atari é uma empresa que estava sangrando e a Warner queria dar um jeito nesse troço. O que a Warner fez? Ou melhor, um executivo aleatório da Warner fez. Ligou pro Jack. Isso já é junho de 84. Isso estamos em junho, ou seja, tinham passado, bem ou mal, 3 meses. Se bem que eu tenho a teoria da conspiração. Esse mesmo carinha deve ter falado isso lá quando ele tava no Sri Lanka falando: a Atari vai quebrar, fica de olho. A Atari tá quebrando, né? Por isso que ele voltou do Sri Lanka, fez a Tremel Technologies. Ele já sabia, ele tava de prontidão, ele tava esperando com o cheque na mão. Ou cheques, no caso. Ou cheque. Enfim. O cara ligou, né, e perguntou: Ei, Jack, tá a fim de comprar um Atari? Quer dizer, comprar a Atari? Jack responde: quero, mas... Pontinho, pontinho. Não interessa. Pontinho. Não quero o arcade e só quero os ativos. Eu não quero a empresa. Ou seja, pra quem olha, a impressão que dá é que ele comprou a empresa, porque ele passou a fabricar coisas com o logo do Atari, mas ele não comprou a empresa. A Atari original continua existindo. Ele comprou ativos da Atari que incluíam o famoso logo, a propriedade intelectual. Ou seja, ele virou majoritário. Pra conseguir visualizar melhor o que ele fez, né? Ele havia um restaurante X e você resolveu: vou comprar o restaurante, só que eu não vou ficar naquele endereço, eu vou ficar no outro endereço. Então o que eu comprei foi o nome do restaurante, eu comprei toda a estrutura da cozinha, as mesas, os talheres, os pratos e levei para outro canto. E montei esse restaurante que eu acabei de comprar em outro lugar. Eu não comprei o restaurante, né? Eu saí do endereço. E aqui vai um ponto de polêmica, porque há uma discussão se ele levou ou não os funcionários nessa compra. O que se acreditava é que os funcionários das divisões fizeram parte, e aí ele saiu demitindo literalmente todo mundo que não conhecia nada do computador que ele estava pensando. Recentemente, a gente até colocou no Plus o Tim Maher, o homem que não faz post-blog, e sim capítulos de livros. Não livros inteiros? Ou seja, o Tírico pelo blog dele lança como livro? Ele sustenta que os funcionários não fizeram parte. Os funcionários continuaram na Atari e quem demitiu foi a Atari, que já estava demitindo loucamente. O que o Tremel fez foi contratar gente-chave da Atari Incorporated para a Tremel para o projeto de computador que ele queria fazer. Ou seja, tinha fila da o cara saía da fila da rescisão da Atari e entrava com o currículo na fila da admissão da outra Atari. Isso. Por aí. Então, vamos lá. Tremel desembolsou aí 240 milhões de dólares em parcelas a longo prazo, estilo Casas Bahia. Nota promissória. Mais 32% de participação na Tremel. Muita gente diz que a Warner deu a Atari a Jack Tremel. Faz sentido. Considerar que considerando que a empresa perdeu 500 milhões de prejuízo, e ele vendeu por 240, ou seja, metade do prejuízo. Mais participação da startup dele, que nada era a mesma coisa. Mas assim, não foi 240 milhões à vista, foi 240 milhões a pagar em várias prestações. Foi Casa Bahia mesmo, foi carnê. A perder de vista, ou seja, foi um negócio que ele não faria nem de pai pra filho, né? Ai, caramba! Isso é quase étnico, porque a Warner também tem raízes judaicas, tá? Foi negócio de primo. Mas enfim, esse não é um podcast sobre origens, sim um podcast sobre o Jack Tremel, né? Hoje é sobre o Tremel. E dia 1º de julho, a Tremel Technology foi rebatizada de Atari Corporation com sede em Sunnyvale, Califórnia. Cimentando a impressão inexata de que o Tremel comprou a Atari. Porque na verdade eu acho que o endereço ficou a mesma coisa. Quem foi embora foi a Atari Game. Eles até compartilharam por um
tempo a mesma estrutura Isso. física, mas depois se mudaram. A Atari Games saiu. Aí você pensa, até agora tá tranquilo, né? Não tem nada. Até agora não tem nada, né? Nenhuma porrada, nenhuma briga. O que aconteceu? É a calmaria antes da tempestade. Deixa eu fazer uma perguntinha que tem a ver com a Atari Game e a Atari Arcade. A Atari Arcade, se não me engano, continua existindo. É a única divisão que não foi tão afetada pelo crash da Atari. A Atari Games, ela faliu. Não. A Atari Arcade, ou Coin Up, Atari ou sei lá, ela virou Atari a empresa Atari Games. Não, mas tá falando o que aconteceu com a Atari Games. Pra ser bem rápido, a Atari Games hoje, se você puxar a hoje linha... não. Tô falando na época do Tremel. Não, na época do Tremel não. Continuou operando. E continuou fazendo arcade, vida que segue. Quem jogou no final dos anos 80 e início dos anos 90 aquela máquina Tetris nos fliperamas que tinha aquele russo dançando que vinha um gancho pra puxar ele? Essa Atari Games. A parte Atari não Tremel. Sim, divisão de arcade continua existindo. E a divisão de videogames Foi ficou comprada. congelada. Ela Não, foi comprada. Foi comprada junto. Foi junto, porque o Tremel levou foi a divisão de console, que ele não é bobo, e a divisão de... Era isso que eu queria saber. Não, ele levou as Então duas. ele levou as duas. Tanto que, a partir de 84, né, a quem a Polivox Gradiente pagava os direitos da Atari era o Era Jack. pro Tremel. Era pra ele. Tá. Que era uma coisa boa, né? Que em 84 e 85 a Atari não tava fazendo dinheiro. Bom, era só essa que eu queria saber, então por isso que a Atari sobreviveu mais um pouco, por causa que a última falir agora foi a Arcade, né? Que na verdade entrou. Nem faliu, na verdade, entrou em concordado. Recuperação judicial. Divisão de arcade acabou sendo uma coisa totalmente diferente. O que explica por. Isso. Prossiga, isso explica uma coisa muito engraçada que acontece com o próprio Atari ST. Mas prossiga. Vamos lá. Eu vou lembrar disso quando chegar lá. Mas tá bem tranquilo até agora, né? Cadê a porrada? Chegou agora. Você achava que a... Porrada! Vocês iam achar que a Commodore ia ficar... Vocês achavam que a Commodore ia ficar tranquila vendo os funcionários dela indo embora? Né? Todo mundo Não, pedindo né? as contas, fazendo filinha no RH? Claro que não, né? Só que ela não processou Tremel, né? Então ela já começou processando, não o Tremel, mas começou processando o tal do Shiraji Chiave. Como é que é o nome dele? Vamos chamar ele do engenheiro indiano. Pronto, o Shiraz. Do Shiraz. E toda a galera que foi embora recebeu o famoso processinho. Tá né? roubando coisa da Commodore. Que feio, hein? Teve Assim, ali hein, César, vale lembrar que nessa época a Commodore já tinha feito o acordo com a Amiga, já tinham transformado estavam para transformar ainda, né? Isso, vamos guardar isso. Tá, vamos guardar isso. Vamos guardar Mas isso. digamos assim, lembre-se que a Commodore era uma empresa que fazia computadores, que perdeu um monte de funcionários, somente os funcionários que sabiam fazer computador, e que precisava ter alguma coisa para lançar, alguma coisa para vender. E aí o que aconteceu? Os nossos amigos ex-Commodore passaram um bom tempo aí não podendo trabalhar na Tremel, que era no fundo que a Commodore tá mais preocupada mesmo. No final de contas devolveram algumas fitas de backup contendo informações sobre o CBM 9000. Eu não sei se já falamos. 900, aliás, eu acho que nós já falamos dele, mas não falamos. Eu falo rapidinho. O M900 era o grande computador de 16 bits que a Commodore planejava lançar para a segunda metade dos anos 80. Era uma máquina baseada no Z8000 e seria uma workstation Unix. Se você procurar foto desse cara na internet, você vai ver que ele lembra um pouco a Amiga 2000, por algum motivo. Em resumo, só sobrou o look and feel e o fato de rodar Unix no Amiga. Pois é. Mas aí você pensa, só isso? Não, mais legal ver agora. Aquela coisa, né? Bateu, esteja preparado para apanhar também. Né? Jack Tramiel começou a olhar aquele bando de papelada. Literalmente, tudo que envolveu no Atari, a Warner deixou, vê aí se te interessa. Jack vai lá olhar, olhou. Uma coisa bem interessante, né, Juan? O que ele descobriu aí? Um contrato entre a recém-adquirida empresa e uma tal de Amiga. Um contrato que favorecia muito a Atari em caso de não cumprimento das cláusulas. E encontrou também uma cópia do cheque que a Atari enviou para a Amiga para financiar o projeto deles. Lembrando que nos Estados Unidos, quando você manda um cheque eles voltam pro cara que os emitiu. Eles não ficam presos no banco. Não, o cheque não tem canhoto, então ele volta pra te lembrar que o cheque foi descontado. Exato. Recebeu o cheque, ó. O que é essa coisa? O que aconteceu? Perguntou lá pra Warner, a Warner falou: isso aqui não vai ficar com a gente, não. Com você, opa, é com a gente? Oba! Então tá bom. No dia 13 de agosto. Vamos dar o troco!
dia 13 de agosto, Jack entrou com seu próprio processinho contra a Amiga por fraude em contrato. Existe uma história que eu esqueço o nome do, na época, presidente da Amiga. Ele ficou até o último momento, parece que ele não assinou um termo de cessão, termo de acordo, né? Por conta desse troço, assim, ele não assinou. O que ele fez foi, literalmente, 2 dias antes do Jack chegar na Atari, como novo dono, vou botar pra aqui sob nova direção, ele chegou lá pra entregar o cheque da Commodore, né? Com o pagamento do empréstimo que a Atari tinha feito pra eles. E aí você pensa que, beleza, Jack vai chegar, vai atrasar a vida do desenvolvimento do Amiga e vai ferrar a Commodore. E aí algum momento... Não, peraí. Que Jack é mais legal. O presidente era o David Morse. O Jack é mais legal, gente. Em 86... Começo de 86, né? 85, até 86. 85. Quando virou um ano. Tá certo. Começo de 85, tá certo. Isso. Virou um ano. A própria Commodore foi incluída no processo. Por quê? Vocês lembram que o Amiga é filho de Jay Miner. Onde Jay Miner trabalhava antes? Atari. E Jay Miner tinha patentes na Atari. E ele Não teria tinha utilizado patente. na Amiga. Atari tinha patente. Atari tinha patentes que Jay Miner teria utilizado na Amiga. Brigalhada, confusão. E César, e complementando, nessa época, a Amiga já era parte da Commodore. Por isso a Commodore foi arrastada pro processo. E não existia mais o CBM 900. Esse virou calço de porta. Confusão, brigalhada, advogado. Afinal de contas, março de 87 foi resolvido sem julgamento. Ninguém sabe o que aconteceu, qual foi o resultado. Mas aparentemente o que a gente sabe é que a Commodore pagou as custas do processo. Portanto, a Atari deve ter ganhado alguma coisa. Em resumo, nem que seja não pagar as custas do processo. Foi algum acordo lá. Mas foi As tempo portas suficiente. fechadas. Acordo secreto, daqui a alguns anos vai ser liberado isso. Ou seja, deve ter atrasado bastante o desenvolvimento do Amiga dentro da Commodore nessa brincadeira. Sim, eu vou até falar uma coisa pra você. Houve um hiato muito grande entre o Amiga 1000 e o Amiga e o 500 e o 2000. O 500 e o 2000, eles tinham muitas revisões necessárias que o Amiga 1000 deixava a desejar. Eles só vieram realmente, sabe quando? Em março e abril de 87, logo depois que o processo acabou. Essa também tem uma explicação. E o Amiga 500, ele era a máquina resposta pro Atari ST. Ou seja, nesse momento, o Atari ST ganhou tempo de ficar na frente do mercado. E isso, de certa forma, atrapalhou por quase a vida toda do Amiga. Mas... Vai explicar João, isso também mais na frente. João, mas a gente tem que antes lembrar a gênese do Atari ST. Sim. O projeto Só mais RBC. Hein, César? Só mais um complemento aqui. Até faz sentido esse negócio do acordo, porque a Commodore estava numa situação complicada. Ela poderia ter que devolver todo o Amiga, dar de bandeja o Amiga fosse para julgamento, o Amiga de volta ou de fazer a compra, ou de devolver tudo para Atari. Então, assim, eles não iriam investir nada além do necessário, estritamente necessário, em pesquisa e desenvolvimento do rádio, né? Então, ou seja, quando a Amiga 1000 ser um aparelho anterior ao Atari ST, ele ficou meio congelado até 87. Enquanto isso, os outros computadores também foram evoluindo. Acho que as únicas atualizações que a gente pode depois pegar, se for fazer um timeline, você vai ver que a única coisa que realmente foi andando aqui foi a Workbench. A atualização de software, que é mais fácil. E outra coisa também não estava envolvido no processo. Sim. Nesse meio do caminho também aconteceu uma outra coisa. A Apple veio brigando entre as coisas e lançou a máquina para concorrer com esse mercado, que é o Apple II GS. Sim. Meio a contragosto ela lança o GS e na Inglaterra a Eagle Computer lança a série Archimedes. Os RISC Computers. Mas o segundo computador com ARM. Isso aí, a gênese do DST. A ideia na verdade já estava na cabeça do Shirai Shiviji antes da aquisição da Atari para Atari. Ele falava o seguinte: o computador deveria ter um ambiente de janelas e modos gráficos em bitmap. Já até sabíamos que modos deveriam haver para suportá-lo. Um computador avançado de 16/32 bits, bons gráficos, som, mídia e coisa toda. Um computador divertido, mas com a mais recente tecnologia de software. Ou seja, ele queria refazer o Commodore 64 num degrau assim. A ideia inicial do rádio. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. A ideia inicial do Shirai era de usar o NS32000 da National Semiconductors, que é um processador de 32 bits. Ele tinha lido, ele e a equipe tinha lido o datasheet, bicho, era maravilhoso, fazia tudo todo mundo esperava muito desse chip. Até a hora que eles foram ver o bicho funcionando. E aí?
Que bosta. Não, basicamente a National e a National Semiconductors errou na execução de uma maneira assim espetacular. Não é pouco não, é muito errado. Apesar de terem saído, talvez os mais famosos tenham sido, por incrível que pareça, o Acorn Cambridge Workstation e coprocessador para o BBC Micro, no final de contas, os erros de execução da National mataram a ideia de utilizá-lo no Atari ST. E aí o Shiraz vai lá, olha, tá todo mundo usando, vou ter que usar também, que é o 68.000 da Motorola. Exato. E na realidade, assim, vamos atualizando, né? Vamos pensar em hoje, 2015, tá, gente? Quando você pega alguém querendo fazer algum projeto de processador avançado, novo, moderno, né? O pessoal opta por usar um ARM, né, César? Exatamente. Na época, era a mesma coisa. O 68.000 era entre aspas, o ARM que as equipes. Era o processador que os caras sonhavam, que tinha tudo um suporte, tinha tudo aquilo que eles precisavam para trabalhar. Aliás, você falou do NS 3200, ele também foi usado pela Acorn, né? Isso também pode ter significado a necessidade dele desenvolver o próprio chip, né? Já que ele não chegou, o processador não foi, no final das contas, aquilo que eles também gostariam que fosse. Então tá aí, ó. Na burrada da National Semiconductors, podemos dizer que nasceu o ARM. Enfim, mas por outro lado, a realidade sempre bate na nossa cara e a realidade estava batendo muito forte na cara do Jack. 84, o dinheiro não estava entrando, ninguém queria comprar. Faltou uma coisa aqui, César. Ah, sim, é proposital. Tá bom, então. O dinheiro não estava entrando, o Jack tinha que fazer caixa com o que ele tinha na mão, tanto é que ele praticamente relançou os Atari 8-bits como a série XE para conseguir fazer algum dinheiro. Não, o XE foi lançado só em janeiro. Ele estava revendendo no XL, ou seja, devia estar pegando o que tinha de placa de protótipo, botando em caixa marrom e bege e mandando pra vender. Pra se livrar do estoque. Reciclando da terceira vez o mesmo hardware. No final das contas, não ia rolar o NS 32.000, plano B, 68.000. Chega a Jack Tramiel e diz, gente, é pra ontem. O pessoal da Atari entrou em pânico, o pessoal da Commodore já sabia como é que a coisa funcionava. Então, na realidade, a série XE ela foi lançada também só em janeiro. Enquanto o ST ainda estava em desenvolvimento, ele vendia era a XL mesmo. Já era uma requentagem do Atari 800 puro, né? Considerando isso, o meu XL, ele é dessa época. Tanto que basicamente a caixa veio com o computador, a fonte, o cabo de RF e um folder. Não vem manual de BASIC. Sensacional. Assim, vamos economizar. Não vamos imprimir não. Todo mundo sabe programar BASIC. What? Sendo que não era o negócio de hoje, o pessoal baixa na internet, não. Se virem mesmo. Se vocês quiserem, eu tiro uma foto de toda a documentação que veio dentro do meu Atari. Cara, era pra baixar custo e desovar estoque. O Giovanni, o teu deve ter o shifter. Não tem, eu já abri. Não tem o shifter. Porque o XE já tem shifter. Não, tem alguns XLs que saíram com o shifter. Porque deviam ser placas deviam ser placas que deviam ser protótipo de teste dos 1400, 1500, que encaixota tudo. Pra falar a verdade, eles seriam 65 XE com carcaça antiga. Enquanto isso, a gente tá falando aqui há meia hora, sei lá, uma hora, aqui, de um negócio que ocorreu em 6 meses. Foram 6 meses de trabalho. Sempre lembrando, entre efetivamente o Jack assumir a Atari, a ele oficialmente, com toda a pompa e circunstância, apresentar o computador pronto ao público. E aí, mental. Ele foi vendido em junho de 85 na Europa Ocidental e depois no resto da Europa, e nos Estados Unidos ainda tinha que conseguir autorizações de FCC para vender nos Estados Unidos. Em resumo, ele vendeu para a Europa um micro gambiarrado. Não tinha a licença, mas depois a gente conta uma história mais divertida sobre esse assunto aí. Só uma última observação, o nosso ouvinte mais ligado já adivinhou que Jack apresentou o Atari ST na sua feira predileta, que era a famosa Winter CES de janeiro. Hoje em dia é a única CES que existe, né? Exato. Produto final, etc e tal. Assim, não apresentou um protótipo, apresentou um computador de verdade, com teclinhas e uma coisa física mesmo. Não foi mocap. Era um micro que, segundo o próprio Jack, você poderia levar pelo preço do que você estava cobrando. E afinal de contas, todo o resto era roubo. Né? Mas peraí, o que tinha dentro do ST, afinal de contas? Peraí, só dois complementos aí, né, pra te falar. Primeira coisa, Juan, o que foi que a Commodore anunciou na série 85 mesmo? Amiga.
O Amiga ainda não era da Commodore, é verdade. Não, até era, tava lá, mas o que a Commodore levou enquanto a Atari mostrava o ST, uma máquina de 16 bits, a Commodore estava mostrando para o mundo o Commodore 128. Era isso que eu ia falar, era o C128. Então, tudo bem, um excelente trabalho do Bill Hurd também. Aliás, também feito em 6 corridos meses. Vocês imaginem como deve ter sido trabalhar nessas duas empresas nesse período. Eu acho que o problema é o chefe, é o Tremel. Tudo é ele 6 meses. Quem manda nessa aqui sou eu! Mas ele não era o chefe na Commodore. Ué, mas o projeto do Commodore 128 não saiu na época que ele tava ainda lá? Não começou ainda? Não? Foram 6 meses também. Ah, então foi... O pessoal lá pegou o jeito Tremel. Pegou a mania. A equipe de marketing chegou e falou, ó... precisamos de um micro pra SES. Se virem! Do Bill Hurd. O que explica por que o 128 não fez um décimo do sucesso do Commodore 64, apesar de ser uma máquina boa e bem vendida. O mundo já tinha virado também. Aí, como a gente comentou, foi apresentado em janeiro, o ST. Em junho, as primeiras unidades começam a sair da fábrica e a ser vendidas diretamente na, então, Alemanha Ocidental e depois no resto da Europa. Isso porque ainda demorar um pouquinho até a Atari conseguir todas as autorizações da FCC para vender nos Estados Unidos e também, obviamente, no Canadá. Em resumo, meu Atari está fazendo ruído? Dane-se! Não, mas ruído nas outras coisas. Mas como diria o próprio Jack, o ST era um computador internacional. Não essa de vender só para os Estados Unidos. Tá certo ele. E aí, vamos dizer o que temos dentro da caixa? Vamos lá, abrindo a tampa, tirando o tampão de metal. O que tem dentro do ST? 68.008 MHz. Logo de cara salta nossos olhos. E aí vem aquilo que podemos chamar de componente de prateleira. Vamos lembrar, assim, gente, que os caras não tiveram 2 anos, 3 anos para desenvolver uma série de chips customizados. Eles tiveram que se virar com o que já tinha fácil, rápido. Nada contra na Radio Shack da esquina, né? Tirando o componente aí, nada contra os outros. Mas seguimos. Vamos lá. Eles usaram o Western Digital 1770, 1772, para ser o FDC do disquete. Mesmo da família da MSX? A MSX também usa um desses. Os europeus usam, os que tem porta de memória. Quer dizer, os que tem interface de memória. Se eu não me engano, acho que a Amstrad também usa. Os do Coco usam da mesma empresa, só que uma geração anterior. Beleza. Então, carne de vacão. Eu falei, o que tinha na Radio Shack. Isso. 2 MC6850, que são controladores de serial. Não, são a CIA. Cadê meu livro do ST? Não, no 650. Serial. É uma ACIA. É uma Synchronous Controller. É um chip de comunicação. Então, ele usa 2 M850. Uma se conecta com as 2 portas MIDI e a outra se conecta com a interface do teclado, que é chamada de IKBD. Ele tem um 68901, também da Motorola, que cuida de controlar a interrupção, cuida da porta serial e cuida da porta paralela Centronics. Pasmem, usado no SIS 68000. Esse aqui acho que faz parte do kit da Motorola. Esse aqui o Amiga não usa porque deve ser o cara que gerencia a memória que tá fazendo isso. Ele tem o HD, o Hitachi HD6301, que se não falha a memória tem um análogo da Motorola. Eu acho que eles compraram o HD6301 porque devia ser CMOS. Deve ser mais barato. Bem provável. Esse cara, João, ele é equivalente a um MC68, acho que o 6801. Sim. Assim como o 6309 está pro 6809, o 6301 está pro 6801. Então, esse cara é chamado de IKBD, é o Intelligent Keyboard, é um controlador inteligente, é um circuito que cuida de tomar conta do teclado, tomar conta de sincronização da máquina como um todo e cuida das portas de mouse e joystick. Ele que ouve. É a função da PPI na MSX. Pra quem quiser uma analogia mais legal. E já que a gente falou de MSX, né, João? Já que a gente falou de MSX, ele usa um Yamaha YM2149, que pra quem não sabe, é o clone da Yamaha do AY3-8910. Nosso querido PSG de 3 canais de som, um de ruído, e que também tem uma sinalização do acionador de disquetes da porta Centronics. E aí reside a minha crítica ao Atari ST. Caramba, que economia porca. Eles tinham quilos e quilos do PUC, que é um PSG superior ao AY. Eles podiam ter utilizado. Eles podiam ter utilizado um FM qualquer. Eles podiam ter usado qualquer outra coisa que não ia sair tão caro assim. Mas eles foram usar logo esse chip.
Não que ele seja ruim, mas é um chip ultrapassado pra máquina 16 bits. Sim, é que eles só tinham 6 meses e não tinha muita grana. Como eu disse, usava pouco. Eles precisaram fazer outros carinhos também. E a simplicidade de projeto, o tempo pra fazer o projeto, pra ficar menos complicado. Esse que é o problema. Em E resumo, eles desenvolveram. melhor isso do que PC Speaker, mas... Então, compara com o que os concorrentes tinham. 4 customizadas, depois fizeram 15. Compara com o que os concorrentes tinham. Melhor não botar o Amiga nem o Apple 2GS nessa coisa aí. Mas esses caras não tinham sido lançados ainda. Pois é. Bom, o Amiga tava quase lá. o Jack tava providenciando pro quase lá demorar o maior quantidade de tempo possível. Pois é. Eles desenvolveram 5 chips customizados, mas originalmente foram feitos 4. O primeiro deles chama-se ST Shifter. O Shifter é o chip, entre aspas, o chip de vídeo. Ele é muito parecido, se for pensar em equivalentes, com o 6847, com o 6845, ou seja, ele é um circuito que pega uma área de RAM, vê o que tem ali e desenha uma tela. Acabou. Ele não tem sprite, não tem modo texto, não tem tile, não tem blitter, não tem nada. Nada. É igualzinho que tinha, era idêntico ao 6845. Mas era o que o Xerax queria. Tipo, fazer em bitmap. Precisava. Para modo bitmap. É assim, João, você dá um endereço de memória múltiplo de 256 para ele e ele desenha na tela. Acabou. Pelo menos não é a memória, ele usa a memória plana para fazer isso. Não, o vídeo era utilitário dentro da DST. Era para ter um modo bitmap que sustentasse um diretor de janelas. Acabou. O ST Glue, que era um chip responsável por integrar toda a parte da lógica. Esse cara aqui acho que é realmente é meio Agnes. É o cara que fazia todo o gerenciamento do. E ele meio que acaba com plantações enormes de 74LS. Sim. É um chipão gigantesco, PLC, se não fala a memória. É ele que gerencia a parte e integra todos os componentes com o Motorola 8000. E, junto dele, um outro carinha chamado STMMU, que é o cara que gerencia a memória. O Glue e o MMU, se for pensar em Amiga, eles são Agnes. Exato. E se você for pensar em PC, eles são o chipset. Oh, yeah. É a família do chipset, fora o que nós vamos falar mais aqui ainda, que é o STDMA. Assim, o STMMU é o cara que controla quando a CPU, o shifter e o DMA estão acessando a RAM. Ele evita que um bata no outro nesse processo. Por último, já falei nele, o STDMA é o cara que cuida de transferência de dados entre o Mass Storage e a RAM. É ele que conversa com o FDC e é uma coisa que foi um erro de projeto dos Amiga, né? O Amiga não saía com porta entre as portas de HD. Todo ST já saía. Uma porta proprietária, infelizmente, né? Era o que tinha, chamada CSI, em que você conectava unidade de disco rígido, sem interface nenhuma. E quem controlava era esse cara aí. Tanto que o CSI às vezes é chamado também de DMA, pelos usuários da ST. Ou seja, se repararem bem, esse cara ele lembra muito o Commodore 64. Tem chip para som, tem chip para controlar o teclado, um cara que cuida da memória e tem até uma porta, entre aspas, genérica para você ligar dispositivos, né? E agora um cara que e mais importante na minha opinião, só que infelizmente não esteve presente nos primeiros modelos. Acho que não ficou pronto a tempo. O ST Blitter. ST Blitter. O ST Blitter é um acelerador que conversa com o shifter e que cuida de fazer desenho de vídeo, como linha, ponto, reta, caixa, cópias de blocos de memória. A ideia de ter um blitter era extremamente popular nos anos 80, né? Sim. Pra fazer esse trabalho de aceleração. Não era uma coisa incomum, mas você ter um blitter. O Amiga tinha um blitter ou não? Tinha. Desde o primeiro modelo, desde o 1000. Ô César, aliás, foi o motivo do processo do J-Miner. Essa parte engraçada, porque eles processaram... Os chips não deve ter ficado pronto a tempo. Eles devem ter perdido o processo. O chip de vídeo do Atari 8 bits, eles têm de forma muito rudimentar, um blitter. O Atari ST só foi ter um blitter nos modelos ST. Não, o TT também já tinha. TT antes do ST? Não, desculpa. Os Mega já vinham com blitter. Mega. Então, o STE e os Megas. Mas todo STF, ele já tem um soquete pra você botar um blitter se você comprar a parte. Isso é legal. Cara, esse cara fez muita falta pros jogos. Muita mesmo. Infelizmente, até eu digo que tem coisas na Atari ST que não utilizam blitter. É uma pena. Vamos lá. No primeiro modelo. Juntaram esses chips aí. E que computador eles produziram, né? Obviamente, o computador com 68000 rodando a 8 MHz. Ok. Vamos lá. Falem vocês aí, tô cansado. Deixa comigo. O vídeo dele foi de 512 cores,
resolução de 9 bits, RRRGGGBBB, por Igual resoluções. MS2? Pois é, por causa justamente dessa palheta e do som, que tem gente que chama ele de MSX2 16 bits. Idiotas! É sério, tem gente que detrata isso. Cores, isso, a resolução e cores. Vamos falar que isso aí é do modelo original, do ST. 320x200 com 16 cores, paleta de 512. 640x200 com 4 cores, 512, provavelmente usado muito no TOS, esse modo. E um outro modo de 640x400 em PB. Lembrando que os modelos acima, o Mega e o Atari STE, eles botaram mais VRAM e ele permitia a 4096 cores, mas continuando com 16 cores simultâneas, mas a paleta de 4096. Tinha aplicações, inclusive, que conseguiam exibir até 512 cores na tela com o ST. Ele usava interrupções de vídeo para trocar a paleta, que é um modo chamado Spectrum 512 no Atari ST. Mas assim é software, né? É uma gambiarra, não é? Mas o Amiga também fazia isso. Com certeza. E o Falcon que a gente vai citar é o único que era high color, como os Amigas Aga. Mas isso aí é falar modelo mais lá posterior. pro final. Isso. Tecnicamente ele nem direito ele consegue ser um ST, né? Mas vamos lá, o som, o João tá berrando aqui com a gente, né? O som é essa tristeza, né? O som é essa tristeza de 3 canais de som com 8 oitavas e o canal de ruído. Eu fico puto da cara! PSG, ele tem uma coisa de bom, que são portas MIDI e in-out. Isso era raro de ter em micro de fábricas, de vir com portas MIDI de cara. Que somente micro permitiu... ocidental, né? Micro japonês até tinha alguns que vinham. Sim, micro ocidental isso era bem raro. É o João, se bem que, vamos ser sinceros, se deixar, japonês coloca a mídia até na cafeteira. Oi. Isso é verdade. É. Pra quem tá acostumado com máquinas orientais, várias máquinas têm o seu suportezinho, sua plaquinha MIDI e com amplo suporte a MIDI. Micros ocidentais, a coisa é mais velada. Eu acho que depois do Atari ST, o cara que tem mais suporte a MIDI, por que pareça, é o próprio PC. Menção honrosa também aos Amigas, que também tem porta MIDI. Mas era uma parte, né? Mas era, tanto no Atari ST, tanto no Amiga e em outras máquinas, era a parte. No PC, mas... você botava a placa de som, tinha uma portazinha MIDI. Agora no Atari ST isso vem de fábrica e aquele padrão MIDIzão de músico mesmo dos anos 80. Isso acabou sendo uma coisa extremamente importante porque o Atari ST ele foi adotado pelos músicos. Vocês me falam isso lá na frente. Temos uma coisa muito mais... Ele foi adotado pelos músicos justamente porque já vinha com a porta MIDI de fábrica. Era muito mais fácil você trabalhar. Isso. Hein, César? É o principal. Com relação ao MIDI, nós temos que falar, óbvio, né? Aê, Márcio. Você tá rindo do quê? Aê, Márcio. Aê, Márcio, né? Só tem um detalhe engraçado nele. Curiosamente, o suporte que os jogos têm são os mesmos que o próprio Amiga e o PC tem. Ele não tem suporte para todos os jogos. Só aqueles da LucasArts, Sierra, só que empresa do gênero. É porque pra MIDI era mais complicado, né? O cara tinha que... A grande verdade do MIDI é que pra você implementar o hardware do MIDI é a coisa mais simples do mundo. É um controladorzinho de I/O. Você pode ver que aí só precisaram enfiar o MC6850, né? Uma CIA, coloca um circuito e acabou. O problema do MIDI é o software. Exatamente. Falou tudo. Mas vamos seguindo. Armazenamento. Tem projeto de japonês para MSX de implementar MIDI com porta de joystick. Sim, eu conheço. Agora, vamos seguindo. Armazenamento. Aqui também um parênteses que eu vou falar. Acionador de disquete de 13,5 polegadas. Primeiramente de 360, depois de 720K. Eu errei. 360. E depois 720K. Os últimos modelos saíram já com drive de 1.44. Isso. Os megas da vida, se eu não me engano, o Falcon também. Acho que o STE também, não tenho certeza. A interface é a CSI, que era uma espécie de SCSI que foi desalejado. Não era SASI, não? Não, a CSI. Tem nada a ver com SASI. Ah, tá. Pra conexão de disco rígido. E era assim, basicamente você tinha um conector DB19, você espetava o DB19 no seu Atari, ele já reconheceria como drive C, acabou, tá instalado o disco rígido. Fim da história. Porta paralela padrão Centronics, ele também tinha. Porta serial padrão RS-232. 2 portas para joystick padrão o quê? Atari! Não, padrão Kempson.
e também mouse, sendo que o mouse dele não era compatível com o do Amiga, apesar que a diferença era bem pouca. Apesar de que alguns fabricantes faziam um mouse que tinha uma chavinha Amiga Híbrido, e Atari é. ST. Isso. Híbrido. Coisa Pouca que- diferença. E uma coisa que destoa em todas as outras máquinas de 16 bits que a gente conhece, exceção, claro, ao PC Júnior, slot pra cartucho. E aí vem a pergunta: Pra quê? foi muito usado? Era usado pra cartucho de software. terminal. Cartucho de terminal. Não, tinha muito software que usava isso. Porque como você só tinha uma unidade de flop, né? Você poderia botar o programa, era uma ROM de até de 128K, você tinha um programa ali, com um complemento do seu programa, e você usava o resto no disquete. Ou seja, é um bicho muito raro. É um slot de cartucho que foi muito mais usado para aplicativo do que para jogo. O jogo não conseguiriam fazer cabine 128K, esse que era o problema. A área do mapa de memória do 108.000 liberado para... Assim, ele não era como um slot de cartucho de MSX, que se põe em qualquer página de... qualquer espaço de endereçamento dos 80, né? Ele tinha um espaço específico Sim. da memória que ele se metia e era um espaço limitado. Enfim, teve aplicações limitadas, mas teve. Vamos falar do sistema operacional, que é uma coisa muito importante. Todo computador precisa de um sistema operacional. O ST não ia ser exceção. O problema é que Jack não trava na Commodore e não ia poder requentar o Basic de 77. Né? E aí, como é que a gente resolve? Jack começou a correr atrás. Ele lembrou daqueles rapazes lá da Microsoft, aquele garoto que ele falou que já era casado, e foi lá, mandou o filho lá conversar com os caras sobre o sistema operacional. Legal, beleza, mas, só 86. A gente tem um tal de Windows aqui que estamos fazendo, vai ficar pronto ainda. E a gente tava fazendo para 8086, 8286, vai demorar um pouquinho pra porta para 68.000. Não, obrigado. Eu fico doido da minha cabeça. Então assim, Microsoft mostrou interesse em portar o Windows pro Atari ST. O problema é que o prazo que eles deram... Seria uma diferença substancial? Visualmente, eu sinceramente acho que não. Essa é a mesma coisa. O principal é o seguinte, eles tinham que acabar o Windows primeiro. Não estava pronto. Sinceramente, assim, em termos visual não ia ser, mas em termos de passar um recado pra IBM de que não precisava tanto dela assim, provavelmente ia ser um recado extremamente forte. No momento em que se duvidava da capacidade da Microsoft de sobreviver sem a IBM por perto. Lembrar que nessa época IBM e Microsoft estavam naquela fase do casamento de que um olha pro outro e sai faísca. Por isso que o Tremel chegou e falou: não quero ser amante não. Mas enfim, foi correr atrás de quem tinha seu operacional disponível, que era a Intergalactic Digital Research. Intergalactic, que nome bonito. Sim. Depois tirou Intergalactic. Aí ficou só DR, Digital Research. DRI. A pena, entendeu? Aí ela falou: tô na área, porta o CPM e tem um negócio novo aqui que você vai gostar, tal de GEM. Esse negócio de janelinha bonitinho, tá aqui, é bonitinho. É tipo Macintosh. Tipo Macintosh. Só que mais barato. Ou seja, 2 pelo preço de 1. É esse mesmo que eu quero. Onde é que eu assino o cheque? No final, o Jack chamou a galera, seguinte, a partir de amanhã, vocês vão trabalhar lá na Digital Research em Monterrey, vocês vão levar esse protótipo, vocês só voltem com o sistema operacional pronto. Se virem, o endereço tá aqui. Não quero ver Leva a cara aqui. de vocês enquanto tiver com os disquetes gravados. Leva essa protoboard aqui, vão pra Monterrey, não é pra surfar, é pra portar o sistema operacional. Porém, cadê o Juan? Cadê o nosso desenvolvedor Juan perdido aí pra falar sobre isso? Não, eu não sou tão familiar assim com essa história em particular da Atari, eu vou melhor deixar com vocês mesmo. Assim, na prática não deu muito certo esse negócio de pegar o CPM original de Intel e portar para 108.000. Tanto que tem uma citação do Jimmy Maher falando que os programadores de Research viu aquele bando de programador de jogo se degladiando com o código assembly, não sei saber. No final, o que aconteceu? Pensaram, gente, isso dá um trabalho, mas não podemos voltar sem o seu operacional. O que a gente faz? Tinha um maluco na DRI, tinha fama de ser Loose Cannon, que tinha um projeto paralelo chamado GEM-DOS, que era um sistema operacional que tinha algumas coisas parecidas com o MS-DOS e que era muito simples. Olharam assim um pro outro, quer saber? Não tem tu, vai tu mesmo. Pegaram o GEM-DOS, portaram para 68.000 e ficou conhecido mundialmente como o TOS. Que dizem as línguas Tremel OS, né? Tremel Operating System. As boas e as más línguas falam que é o Tremel Operating System.
Viva Estado Retro Computaria. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.